Nós estamos vindo ali do início do capítulo 5, que Paulo está discorrendo sobre a salvação pelos méritos de Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar, então, no momento onde Paulo basicamente vai comparar os efeitos solidários que nós sofremos em Adão e os efeitos solidários que então nós sofremos em Jesus Cristo. Pessoal da introdução, está um pouco calor aqui dentro. Se quem puder baixar um grau pelo menos nesse aqui, eu agradeço, por favor. Eu vou ler aqui junto com vocês. Eu estou na versão da Ara, então peço que prestem atenção, porque é um trecho quanto longo, porém muito precioso. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paizinho amado, coloco diante de Ti esse momento, cada coração aqui presente, Pai. Que a Tua palavra atue em nossas vidas e seja instrumento de transformação. Que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Evangelho, que nós sejamos salvos, que nós sejamos remidos, Pai, que nós sejamos santificados constantemente, porque sabemos que somente a Tua palavra e o Teu Evangelho têm poder para salvar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, semana de pregação é sempre atribulada, né? Essa semana, na quinta-feira, nós estamos num período de mudança, né? Nós vamos mudar de casa, aquela confusão, já tem metade das coisas dentro de caixa, metade das coisas estão fora, você não sabe como navegar dentro da sua própria casa, né? Se você tem prato para você comer, porque já tem, a maioria dos pratos já estão guardados, você tem 2 pratos, você tem que lavar, enfim, aquela confusão. E aí, todo mundo lá em casa pegou uma virose, todo mundo com febre, todo mundo com diarreia, todo mundo vomitando, aquela loucura. Minha esposa grávida e preparando o estudo. Então, nós sabemos que Satanás atenta contra o povo do Senhor. Satanás atenta contra esses momentos onde o Evangelho vai ser pregado. Mas hoje eu acordei bem, hoje eu acordei restaurado, pelo nome de Jesus Cristo, e louvado seja o Senhor por isso, porque isso é um dos pequenos sinais que nós vemos durante a nossa vida, de que o Senhor tem poder para todas as coisas. Só um pequeno testemunho antes de a gente começar, porque invariavelmente essas coisas acontecem, né? Então vamos começar aqui no nosso primeiro verso, verso 12. Eu vou verso a verso, porque não sei se alguns de vocês tiveram essa impressão, mas quando você estuda, lê esse trecho corrido, dá a impressão que você leu e você não entendeu nada, né? Você leu, falou, você fala, meu Deus, espera, tem que voltar, tem que ler de novo, tem que prestar atenção, mas o que isso aqui está falando? Então, achei por melhor a gente expor verso a verso, explicando exatamente o que o apóstolo quis dizer, e a gente tirar a partir disso o que a palavra quer nos ensinar com isso. Então o verso 12 diz assim: portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo aqui começa mostrando o início de todo o problema que todos nós, todos homens e mulheres, todos humanos precisam lidar, que é que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E aí, por meio desse pecado que entrou no mundo, e aqui quando Paulo fala de pecado, ele não fala de um pecado em específico, mas ele fala do pecado, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma entidade, é um substantivo mesmo, uma coisa que tem um nome, e que representa tudo aquilo que ofende ao Senhor. E esse pecado entrou no mundo. E é importante a gente notar aqui uma coisa, logo de cara. No momento que Adão se encontra com a serpente, quer dizer, Eva se encontra com a serpente lá no Jardim do Éden, a gente sabe que a serpente, ela era Satanás ali. E Satanás, no momento que ela está ali tentando Eva, ela já tinha passado por um momento onde ela uma vez era Lúcifer, aquele anjo de luz que o Senhor tinha criado, estava lá para a honra e glória do Senhor, e que tinha se rebelado contra o Senhor e tinha caído. Lá em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 28, ele vai falar sobre, não sei se é em Ezequiel ou se é em Isaías, mas ele vai falar sobre a queda da estrela da manhã, né? E aí, esse capítulo narra a estrela da manhã caindo, que é quando ela se rebela, porque ela queria ser como o Altíssimo era. E esse momento, por si só, é uma ofensa ao Senhor. E por esse motivo, a estrela da manhã, ou seja, Lúcifer, foi banida dos céus e foi condenada a ser esmagada pelos pés do Senhor Jesus Cristo, condenada a ser trancafiado, já foi derrotado na cruz. Mas nesse momento em que Eva se encontra com a serpente, o pecado não havia entrado ainda no mundo. Quando a gente lê aqui mundo, ele está falando da humanidade, ele está falando da criação de Deus como nós conhecemos, está falando da natureza, dos céus e da terra. Ele não está falando das coisas espirituais do reino de Deus, porque sabemos que se Lúcifer já tinha pecado naquele momento, já tinha atentado contra o Senhor, o pecado já existia. O pecado não foi criado nesse momento. Não é que ele não existia e ele passou a existir. É como se Adão tivesse aberto uma fresta, tá, a porta fechada, ele abre uma fresta e de repente passa, e aí não tem mais volta. Então, é bem importante a gente entender isso, que o pecado sempre existiu. A ofensa ao Senhor sempre existiu. Bastasse que alguém o ofendesse. E nesse momento que Adão faz isso, é desse momento que nós vamos discorrer. Por que é importante? Eu vou falar agora, e no final nós vamos entender melhor por que é importante a gente saber isso. É muito importante a gente entender que Adão, ele foi representativo, ou seja, que Adão nos representava, e a gente entender que isso não é uma fábula. Porque existem muitas pessoas que às vezes a gente até lê, alguns teólogos que até a gente admira, que falam que essa história do primeiro, segundo, terceiro, primeiros capítulos de Gênesis é uma metáfora, é como se fosse uma mitologia, como se tivesse sido escrito de forma mitológica mesmo. Isso aqui é uma alegoria para dizer como que foi lá no começo. Mas não é. Não poderia ser, porque senão Paulo não estaria dizendo nesse momento, por exemplo, que Adão ao pecar nos representava. Então, vamos lá. E aí, uma vez que esse pecado entra no mundo, no verso 12 ainda, por um só homem entra o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a gente começa a entender que toda vez que existe pecado, existe morte. Toda vez que existe uma ofensa ao Senhor, existe morte. E aí o texto fala que essa morte passou a todos os homens. A morte, e é importante também a gente entender isso, ela não é um problema biológico a ser resolvido. A morte não é um problema ou um erro, como se fosse um defeito do nosso corpo que está decaindo, como se o nosso corpo tivesse nascido cheio de maravilhas, mas faltando um detalhe: a capacidade de vencer a morte.
Como se agora então nós tivéssemos que investir anos e rios de dinheiro em pesquisa para vencer esse último obstáculo que afronta a humanidade, que é a morte. De maneira alguma, a morte, biblicamente falando, ou seja, falando da verdade, ela é um problema a ser resolvido, biologicamente falando. A morte, ela é uma consequência do pecado. A morte é um decreto espiritual dado pelo Senhor. É como se o Senhor tivesse agora decretado, como não, né? O Senhor decretou que nós haveríamos de morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus falou para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, de certamente ele morreria nesse dia. E ele comeu. Então, é importante a gente entender também isso, de que a morte, ela não vem porque eu sou uma pessoa má, ela não vem porque o meu corpo tem algum problema, ela não vem porque aquela pessoa que está com câncer, aquela pessoa que tem uma doença incurável, aquela pessoa que morre num acidente de avião, tudo isso que acontece, toda a morte que acontece, nós humanos gostamos muito de chamar isso de acidente. Ah, mas era tão jovem. Mas todos nós deveríamos saber já, principalmente nós que somos conhecedores da palavra de Deus, de que a morte é inevitável, porque é um decreto do Senhor, e nada pode frustrar os planos do Senhor, nada pode frustrar a palavra de Deus. Então, a morte tem esse peso, onde há pecado, existe morte. E quando ele diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, ele está pensando na nossa, de novo, solidariedade com Adão. Eu vou usar essa expressão algumas vezes aqui. Adão era um homem federal para conosco. Quem participou dos nossos estudos de quarta-feira, alguns anos atrás, lembra que a gente estudou um livro que chamava Marido Federal. E federal não quer dizer, a gente muitas vezes tem uma ideia aí de federal, polícia federal, né? Essa coisa que leva a gente para uma coisa um pouco mais autoritária e assim vai. Na verdade, ou governo federal, né? Na verdade, federal significa algo que representa a todos. O governo federal, ele é federal porque ele representa a todos. E Adão, ele era um cabeça federal porque ele representava a todos. O que Adão fizesse, se Adão tivesse obedecido a Deus, provavelmente hoje, não sei como teria sido, né? Mas provavelmente hoje não teria pecado no mundo. Mas como Adão desobedeceu a Deus, logo, todos nós sofremos as consequências disso. Adão significa homem. Esse é o significado da palavra Adão. O nosso estudo hoje é para a gente ver a distinção entre o primeiro Adão, que é esse de que nós estamos falando agora, e o último Adão, que é Cristo. De novo, esses dois são representativos nossos. Tanto Adão, lá no começo, quando ele pecou, quanto Cristo na cruz, quando ele nos redimiu. E aí, no final do estudo de hoje, eu quero que você responda a seguinte pergunta: quem te representa hoje? Quem representa você hoje? Você está sendo representado pelo Adão que pecou, que caiu, que desobedeceu ao Senhor, que por causa dele maldita é a terra? E de novo, não estou querendo dizer aqui, puxa Adão, você zoou, né, cara? Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é, qualquer um de nós faria a mesma coisa. Mas você é representado por esse cara, ou você hoje é representado por Cristo, o segundo Adão, que foi completamente oposto ao primeiro, que obedeceu ao Senhor, e que por isso nós temos livre acesso ao Pai? Essa é a pergunta que deve martelar na nossa mente hoje. Adão era um homem federal conosco, ele nos representava. Como humanidade, estamos em Adão, debaixo do que ele inaugurou. Todos nós nascemos debaixo disso. Prova disso aparecerá nos versículos seguintes. Para nós, isso acaba com a ilusão de que somos apenas, entre aspas, né, pessoas boas, que às vezes erram, ou que
nascemos sem pecados e pecamos. Isso também é um problema. Existem algumas linhas se eu não estou enganado, do semi-pelagianismo, ou enfim, não é esse nosso ponto aqui, algumas linhas teológicas que pensam que você nasce sem pecado e que por algum motivo, por causa da sociedade que você está inserido ou por seu dia a dia, você é levado a pecar. Ou seja, se uma criança nasce e morre no primeiro segundo, não tem pecado, pode ir para o céu, porque não teve pecado. Não é isso que a palavra fala. A palavra está dizendo que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, bebês inclusive. Todos nascemos pecadores. Em Adão, no primeiro Adão, nós estamos debaixo dessa sentença. Dito essa explicação um pouco maior, importante para a gente ter esse fundamento no nosso estudo de hoje. Vamos para o verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não é lei. Aqui, o que Paulo quer dizer com esse texto? Paulo está dizendo, quem aqui sabe o que é lei mosaica? Levanta a mão, por favor. Quem não sabe o que é lei mosaica, levanta a mão, por favor. Está faltando mão, gente. Vamos lá. Quem sabe o que são os 10 mandamentos, levanta a mão. Essa é a lei mosaica, tá? Então, a lei mosaica é a lei que Moisés subiu lá no Monte Sinai e voltou com as 2 tábuas escrito a lei, beleza? Então, essa é a lei mosaica que nós estamos referindo aqui. E depois tem outros tantos costumes e rituais que foram implementados no Antigo Testamento pelo Senhor. Porém, o que Paulo está dizendo aqui? Verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, desde quando Adão pecou, até o momento em que a lei foi instituída, pensa só, entre Adão pecar e Moisés subir no Monte Sinai, passaram séculos. Muito tempo passou. Para vocês terem ideia, entre esse período, Deus basicamente matou todos os homens, deixando somente algumas pessoas numa arca. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas isso é injusto, não existia nem lei. Quem aqui é estudante de direito pode pensar assim, sem um tipo penal, não existe crime, né? Se não tiver uma lei que fala que alguma coisa não pode, aquilo pode. É assim que é a lei brasileira. Se não tem uma lei te proibindo, você pode fazer aquilo. Então, se Deus não tinha escrito ainda nas tábuas da lei, a lei, é lógico que nós, homens que somos, vamos pensar assim, estamos safe, né? Está livre para bagunçar. Porém, no capítulo 1 de Romanos, e no capítulo 2 também, Paulo fala que a lei está no nosso coração, e fala que nós somos indesculpáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo para vocês. Na verdade não vou dar um exemplo, vou dar outro exemplo melhor. Quando Caim matou o irmão dele, Abel, Deus ainda não tinha implementado a lei. Foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim sabia que era errado. Deus ainda não tinha falado para Caim que era errado matar, mas ele sabia. Ele sabia que era errado matar. Ou, vamos pensar num caso hipotético. Existe uma tribo indígena, bem clichêzão, aquela tribo indígena no meio da África. Muito provavelmente vai existir uma lei onde você não pode simplesmente pegar e matar quem você quiser. Eu acordo hoje, pego a faca e mato meu vizinho, sem nenhum tipo de retribuição por isso, sem nenhum tipo de justiça sendo aplicado por isso. Pode ser olho por olho, dente por dente. Se você mata um, eu mato o outro. Ou pode ser até a própria prisão. Fato é, independente da sociedade que exista hoje, independente da cultura que exista, matar é errado. Matar não é aceito na sociedade. É uma coisa que sempre é mal vista. Sempre visto como não uma virtude, mas um problema. Algo a ser combatido. Nunca é certo. Mas Deus não tinha instituído isso até Moisés subir no monte e colocar o mandamento de não matarás. E o que Paulo está falando aqui?
Paulo está falando aqui que o pecado existia mesmo antes da lei. Mesmo antes de Deus ter instituído as leis no Monte Sinai, o pecado já existia. As pessoas sabiam que estavam pecando. As pessoas sabiam que estavam ofendendo ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que não tem desculpa para isso. E aí, qual é o motivo que a lei existe então? Ele fala, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso aqui, essa frase, o pecado não é levado em conta quando não há lei, não significa ausência de culpa, mas ausência de medida legal. Então, ainda assim, o pecado estava lá, e sua presença será confirmada pela morte, consequência inescapável de toda a humanidade. Se não tivesse pecado antes da lei de Moisés, antes de Moisés subir no monte, e Deus dá para ele as leis dele, não teria existido morte, as pessoas não morreriam, afinal de contas não tinha lei, afinal de contas não tinha pecado, e uma morte vem por causa do pecado. A conclusão lógica é, se as pessoas morriam, se Deus levou o mundo inteiro num grande dilúvio, existia o juízo de Deus, as pessoas afrontavam ao Senhor, né? Então, é isso que Paulo quer dizer aqui, que a grande questão da segunda parte do texto que ele fala, de que o pecado não é levado em conta quando não é lei, é que quando não existe uma lei, você não consegue explicitamente falar, isso está totalmente contra a palavra de Deus. Você não tem parâmetro objetivo para saber isso, mesmo que o seu coração acuse, você não tem, mas não deixa de ser pecado. Verso 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Aqui basicamente Paulo reforça o que eu acabei de falar. Ele fala que reinou a morte de Adão até Moisés, ou seja, se a morte reinou de Adão até a lei, isso quer dizer que o pecado existia. Isso quer dizer que o pecado existia mesmo sem a lei. O pecado não depende. Ele está construindo uma conclusão aqui. Presta atenção. Ele está falando aqui que o pecado existe mesmo sem lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E por que ele está falando isso aqui? Dá a impressão que nós estamos falando assim, poxa, mas Adão então teve um pecado maior? Porque ele fala, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão? Quer dizer então que o meu pecado não é tão... Não. Adão recebeu um comando explícito e direto do Senhor: não comerás da árvore no meio do jardim. Ele recebeu um comando do Senhor, direto e explícito. Isso é lei, objetiva e pura e simples. Não tem como você ter dúvidas sobre isso. Diferente do que a gente estava falando aqui antes, do pecado que ainda não atuava debaixo de uma lei explícita. Entendeu? Então as pessoas pecaram sem ter tido um comando explícito do Senhor de não pecar, de não fazer isso ou aquilo outro, mesmo sabendo que aquilo ofendia a santidade do nosso Deus. E aí ele fala, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então ele está falando que Adão prefigurava, ou seja, Deus, desde a criação, sabendo que o homem pecaria, Deus, sabendo que o homem cairia em pecado, cria um homem chamado Adão, que representava toda a humanidade, e que já prefigurava outro homem que viria e seria perfeito. Outro homem que seria, assim como Adão foi criado sem pecado, Jesus é um homem sem pecado, Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus cumpriria a ordem de Deus explícita. Deus deu uma ordem explícita para Adão e deu uma ordem explícita para Jesus. Adão não cumpriu a ordem do Senhor, mas Jesus, o último Adão, cumpriu. Então é isso que ele está falando, que Adão prefigurava Jesus Cristo nesse sentido.
Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo aqui começa um ponto de inflexão. Ele começa a criar um contraste. Até o momento ele estava falando de Adão, e ele estava falando do momento em que o pecado entrou no mundo. Beba uma água. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa de um trouxe morte a muitos. E a graça de Deus, por meio de um, trouxe vida para muitos. É importante a gente trazer à tona um ponto que pode trazer confusão no texto. Paulo, ele intercambia, dependendo da versão que você usa, dependendo do texto que você está lendo, a palavra muito e todos. E aqui Paulo não está preocupado com quantidade. Quando ele fala todos, ele não está se referindo a todos, todos mesmo. E quando ele fala muitos, ele não está querendo dizer muitos como se não fossem todos. Porque ele fala aqui, veja bem, no verso 15: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, alguns não morreram? Alguns não pecaram? Só que antes ele falou que todos pecaram. E aí? E eu tenho uma história para contar sobre isso. Uma vez um cara foi lá na Forte Mobile, na empresa que eu trabalho, e ele estava contando uma história que ele foi sequestrado por uma tribo indígena Pataxó, sei lá. E ele era o prefeito da cidade da Vale, que eu esqueci o nome da cidade, indeterminado também. E ele foi sequestrado pelos índios, porque os índios queriam que eles dessem Hilux para todo mundo, para todos eles. E aí ele foi sequestrado por esses caras, e ele ficou 3 semanas lá morando com os índios. E ele falou que ele teve que aprender a falar a língua dos caras, porque os caras não falavam direito português, entendeu? Era tipo aquela língua deles lá, que eu não sei qual que é também. E aí ele falou assim: cara, eu descobri uma coisa. Eu morei por 10 anos naquele lugar, Carajás, nome da cidade. Eu morei por 10 anos naquela cidade, e eu nunca tinha descoberto isso. Os índios, pelo menos aquela tribo, não sei o nome, aquele povo, eles contam 1, 2, 3, 4 e muito. Eles não têm 6, eles não têm nem 5. Eles acham que se alguma coisa é mais do que 4, já é muito já. Não vale nem a pena contar. Então é assim, viu, quantas caminhonetes vocês querem? Muitas. Não, mas muitas quanto? Muitas. Não, mas vocês querem 9? Quantas? Ele contando nos dedos, Deus, cara, muito, entendeu? Muito. Daí ele falou que ele não sabia quantas caminhonetes eles queriam, e foi uma briga ferrenha para descobrir quantas eles queriam. No fim eles queriam uma para cada um. Então assim, por que eu estou contando isso? Porque culturalmente falando, nós estamos falando de uma coisa que acontece dentro do Brasil. Que dirá nessa época, aonde era uma outra cultura, era um grego que não é o grego atual, é um grego antigo, chamado de grego comum, né? Então assim, por que Paulo intercambia todos e muitos em situações que são contraditórias? Meus irmãos, vocês vão ter que perguntar para Paulo. Infelizmente eu não sei essa resposta, entendeu? Ele com certeza não era esquizofrênico para escrever aqui que todos morreram e muitos morreram, e se querer se contradizer 2 versos, um depois do outro, né? Mas com certeza ele está tendo isso é uma coisa cultural do grego da época que está adequando aqui, beleza? Só essa ressalva. Então, voltando para o nosso texto, Paulo aqui começa esse contraste. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa de um trouxe morte a muitos, e a graça de Deus, por meio de um só, Jesus Cristo, trouxe vida para muitos. Onde Adão derramou ruína, Cristo derramou graça em excesso, não apenas compensação, não apenas a medida para satisfazer a ira de Deus, mas muito além disso. O que nós estamos lendo que Paulo está dizendo?
Ele está dizendo que o dom gratuito não se compara à ofensa cometida. Ele está dizendo aqui no verso 15, ele não está dizendo assim, que Jesus chegou, você devia 10 e ele pagou 10, e agora você que lute. Ele não está dizendo que Deus estava irado, e Jesus chegou e aplacou a ira de Deus com seu sangue, e acabou ali, apenas na medida suficiente para que nós tivéssemos então acesso ao Pai, ou para que nós obtivéssemos nossa salvação. Ele está dizendo que não se compara a ofensa com o dom gratuito de Deus. Ele está dizendo que a obra que Adão fez lá no Jardim do Éden é incomparavelmente menor do que a obra feita na cruz. Ele está dizendo que a graça de Deus superabundou onde havia pecado. Ele está nos levando para a conclusão que nós vamos chegar no verso 20 e 21. Ele está dizendo que a obra de Deus é muito maior do que qualquer ofensa cometida. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Verso 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um só pecado de Adão trouxe julgamento que resultou em condenação. Em contrapartida, o dom de Deus vem após muitas transgressões e produz justificação. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que é assimétrico o negócio. Ele está dizendo que no momento que Adão peca, muita ofensa é produzida. No momento que Adão peca, não é um pecado que Jesus precisa justificar na cruz. É como se de um pecado original surgissem infinitos ramos de condenação e ofensa, aonde cada ser humano que se reproduz e tem filhos, produz mais produtores de pecado, aonde cada um de nós, no momento que nasce, é propenso a ofender a Deus, com as nossas palavras, com as nossas escolhas, com as nossas adorações a ídolos, sejam ídolos humanos ou imagens, seja com a nossa displicência financeira, seja com a nossa ganância, seja com a nossa ambição descomedida. A gente pode passar a noite aqui nomeando quantos pecados e quantas ofensas nós cometemos ao Senhor quando a gente coloca qualquer coisa no trono dele. E o pecado de Adão, aquele um pecado, gerou tudo isso. Por causa que Adão pecou, e vocês notem que eu estou falando sempre de Adão e não de Eva, porque Adão pecou, o Gabriel pecou, a Natasha pecou, o Jubiga pecou, a Manu pecou, cada um aqui pecou. E aí, agora o que Paulo está falando nesse verso é que Jesus precisa resolver todas essas condenações. O que Paulo está dizendo aqui é que por causa de um pecado, muita condenação foi gerada, e agora um homem precisa sanar toda essa condenação. É muito assimétrico isso. Por tantos motivos, o dom do Senhor é tão superior à ofensa cometida. A ofensa cometida é uma só. Agora, remediar tudo isso e pagar o preço de tudo que decorreu disso é muito maior do que produzir esse pontapé inicial. E agora, com isso em mente, se a gente lê de novo o 16, ele fala assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça precisa cobrir
todas as ofensas daqueles que são do Senhor. Basta um pecador para condenar, e agora uma multidão de pecados precisa ser justificada. E mesmo depois dessa multidão de pecados, o dom divino declara justos os que creem, mediante o derramamento de sangue inocente. A eficácia da obra de Cristo é maior que a extensão da nossa culpa. Verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela transgressão de um, a morte reinou. Porque Adão pecou, a morte reinou. A morte ainda reina no meio de muitos, inclusive de nós. A morte ainda é senhora da vida de alguns de vocês aqui, provavelmente. Provavelmente alguns de vocês ainda são escravos do pecado. Provavelmente alguns de vocês que estão aqui ainda olham para o pecado com apreço. Ainda olham para o pecado, para aquelas coisinhas que a gente não deixa ir embora. A gente olha para isso e fala: mas não quero soltar isso aqui. Mas isso aqui não dá. Queridos, se esse é o seu caso, se esse é o caso da sua vida, em que a morte ainda reina na sua vida, existe um remédio. E ele fala: muito mais. A expressão de contraste é chave aqui. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Em Adão, a morte reina. Nós não temos escapatória e não temos alternativa. Eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava no segundo ano da faculdade. Faz tempo. 2009. Faz tempo. Eu tinha um amigo que estudava comigo, e ele era um cara que a gente jogava truco na hora do intervalo lá na faculdade, aquela doideira. Eu era um crente balmeno, mas disso eu já podia contestar ele já. Eu lembro que ele falava assim: cara, mas esse negócio de ser crente não dá, né? Não dá, você não pode fazer nada, você tem que ficar abrindo mão das coisas, você não pode ir em festa, você não pode transar antes de casar, você não pode nada disso, está terrível, o que é isso ser crente? Daí eu olhei para ele e falei assim: cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você pode não fazer essas coisas? Se for colocado diante de você uma menina gostosa, para você pegar, você consegue falar não? Você pode falar não sem ser zombado? Qual é o motivo de você falar não? Qual é o motivo de você falar não para roubar qualquer coisa? Qual é o motivo de você falar não para qualquer coisa desse mundo? Você é escravo do pecado, cara. Você não consegue falar não para as coisas do mundo. Você não consegue falar não para bebedice. Você não consegue falar não para droga. Você não consegue falar não para mulherada. Você não consegue falar não para matar a aula toda hora. Você não consegue falar não para nada disso. Sua vida está torta 1 milhão de vezes pior, cara, do que qualquer outra pessoa aqui dessa faculdade. A grande pergunta aqui é: quem aqui é escravo? Quem age porque não pode, não consegue falar não? Ou quem age falando não porque ama o seu Senhor? Quem é o escravo? O pecado faz isso. Ele nos escraviza, ele coloca correntes em nós, e todos nós nascemos assim. E o único que pode quebrar esses grilhões é Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz. E por causa disso, Paulo vai falar aqui que agora reina a vida. Não reina mais a morte, reina a vida. Não somos mais escravos do pecado e por conseguinte escravos da morte. Eu não penso mais na minha morte como um destino final,
como algo a ser evitado a todo custo, como se a minha vida fosse o bem mais importante da minha vida. Se eu perder a minha vida, o que eu tenho? Se eu ficar doente, se eu pegar um câncer, se eu pegar qualquer doença, se eu sofrer um acidente, o que sobra? Sem a minha vida. Nós não somos mais escravos da vida desse mundo, porque a vida desse mundo, ela é sinônimo de morte. A vida desse mundo, ela é passageira. Nós nascemos com uma data para morrer. Todo dia que você nasce, todo dia que alguém nasce, todo dia que um bebê nasce, ele já nasce com uma certidão de óbito, com uma data a ser preenchida. E aí? O que importa isso? O que importa isso para nós, se a morte não reina mais sobre nós? O que importa isso para nós, se agora nós temos vida eterna com o Pai? Em Cristo, nós, os reconciliados, vivemos um novo regime, uma nova criação. Agora é a vida de Cristo que governa, cheia de esperança, perseverança e santidade. Não é uma espécie, e aqui entre aspas, de triunfalismo carnal. É a certeza de que, unidos a Cristo, já vivemos debaixo de outro trono, de graça e misericórdia. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. São duas expressões nesse verso que a gente tem que entender para traduzir o texto para a gente, que é assim como e assim também. Pois assim como tal coisa, assim também outra coisa. Ou seja, ele está comparando duas coisas aqui, assim como e assim também. Primeiro ponto, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Segundo ponto, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, se a gente quebra esse texto entre essas duas comparações, a gente vê que o que Paulo está fazendo aqui é que ele está comparando os dois atos, o ato de Adão e o ato de Jesus. Uma só ofensa, juízo sobre todos, né? Não muitos, sobre todos os homens para a condenação. E depois, por só um ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Dois atos, duas sentenças e dois destinos. Um só escorregão, uma só ofensa de Adão resultou em condenação para todos que pertencem a Adão. De novo, se você hoje examina seu coração e entende que você pertence a Adão e não a Cristo, a condenação de Adão é sua. Você está debaixo do reinado da morte, carta marcada para o inferno, condenação eterna, independente do que você fizer aqui, independente das suas boas ações, do seu dízimo, de como você se veste, independente se você fala boas coisas no Instagram ou não, se você ajuda os pobres ou não, se você acha que você nunca cometeu nada, porque Adão pecou, você pecou. Nós nascemos condenados e precisamos de salvação. Todos nós. Agora, esse um ato de justiça, a obediência de Jesus Cristo, resulta em justificação que traz vidas para todos que pertencem a Ele. O alcance é realmente universal em cada humanidade representada. A passagem convida cada um a sair de uma cabeça federal e entrar no outro pela fé. É o que a gente estava falando aqui antes. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo aprofunda aqui. Parece que a gente está batendo no mesmo prego.
Parece que a gente está falando a mesma coisa desde o começo do estudo. É por isso que se chama pregar o Evangelho. Porque você pega um martelo e um prego, e prega, e prega, e prega. Por isso, aqui nesse verso, Paulo está reforçando o que ele está dizendo. Ele não quer que exista dúvidas entre os que leem essa mensagem. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. De novo, vocês estão vendo a diferença entre muitos e todos aqui, né? Então, é isso. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se, e aqui é no futuro, tornarão justos. São duas partes importantes do Evangelho colocadas em um só versículo. Eu diria que as mais importantes. Nós somos declarados justos e nós somos transformados. Nós somos feitos justos. O que isso quer dizer? Ser declarado justo não quer dizer que eu me justifiquei. Ser declarado justo, e aí, vamos tentar imaginar uma coisa. Quando chegar o grande dia, e nós formos colocados diante de Deus, diante do seu tribunal, no tribunal do Cordeiro, e todos nós formos colocados diante lá, nós vamos ter lá, sei lá, 10 bilhões de pessoas diante dele, e Deus vai julgar um, por todos os atos que cometeu. Um por um. Vai existir uma diferença muito grande entre nós que somos representados por Cristo e os que são representados por Adão. Os que são representados por Adão vão chegar diante de Deus. Deus vai olhar aquela multidão de pecados e ofensas que cometeram contra a santidade do nosso Deus e Pai, contra o Criador deles, afirmando o evolucionismo, afirmando que Deus não existe, colocando outros deuses como Deus, sodomia, homossexualismo, tudo isso. Deus vai colocar tudo isso ali e vai falar assim: você é culpado. Pausa. Deus vai chamar aquele que pertence a Cristo e vai olhar para ele e vai falar assim: você usou droga, você não sei o que, você não sei o que lá, você viu pornografia, você traiu sua esposa, tal. Você é culpado. Ambos são culpados. Mas vai ter uma diferença. Quando Deus olhar para esse que é de Cristo, ele vai estar lavado pelo sangue de Jesus, porque é isso que a palavra fala, e a justiça de Jesus vai ter sido aplicada a esse que é de Cristo. Eu não estou falando aqui, porque nós vamos falar daqui a pouco, que esse homem que é de Cristo continuou pecando depois que ele se tornou de Cristo. Eu estou dizendo aqui, que é o que fala lá, que a palavra de Deus fala lá em Miqueias, que todos os pecados dele foram jogados no mar do esquecimento. E Deus vai olhar para esse homem ou para essa mulher e vai falar assim: porque você tem o sangue do meu filho em você, você era culpado, mas agora você é justo, você foi justificado. E o outro, ele vai falar: pode passar para lá, vai direto para o lago da condenação. E você vem aqui, vamos sentar e vamos ceiar junto comigo. Percebam, a diferença não é na culpa. A diferença não é que um é melhor do que o outro. A diferença não é que este homem chegou lá com a estrelinha do Mário. Não é que, como se agora eu não peque mais. A diferença é que esse homem foi feito justo. Deus justificou ele. Não foi ele que se justificou. Deus não vai chegar e falar assim: olha, veja bem, você traiu sua esposa, mas depois você voltou atrás, corrigiu todos os seus erros,
orava todo dia, dava o dízimo. Isso aí não importa para a sua salvação. Deus, isso são frutos de uma pessoa salva. Uma vez salvo, você produz esses frutos. Isso são sinais pelos quais nós conhecemos aqueles que são salvos. Você não é salvo por causa disso. Porque você é salvo, você produz essas coisas. A justiça de Deus aplicada a uma pessoa é forense, é penal, é imputado a nós. E aí vem a segunda parte, que é a parte transformadora. Uma vez que nós passamos a pertencer a esse cabeça que é Jesus Cristo, nós somos transformados e nós vamos sendo feitos justos. Isso quer dizer que nós vamos ser aperfeiçoados à medida e estatura do Pai. Por quê? Porque agora eu vou criar estratégias? Porque agora eu vou procurar 10 formas de parar de fumar? Porque agora eu vou procurar um tratamento psiquiátrico contra a pornografia? De maneira nenhuma. Nós seremos feitos justos, nós seremos aperfeiçoados em santidade, uma vez que passamos pela cruz, pelo Pai. A vida de Cristo em nós, porque Jesus Cristo agora habita em mim, Ele vai fazer a obra em mim. Eu vou perder o interesse pelo pecado. Aquele homem velho, aquele homem que pensava nas coisas do mundo, morreu na cruz. A palavra de Deus fala, Jesus falou, que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia a todos nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus morreu naquela cruz, mas o nosso velho homem morreu junto. Uma vez que esse velho homem morre junto, queridos, é impossível você amar o pecado. Você vai pecar, porque nós estamos nesse corpo caído aqui, mas nós temos nojo do pecado, nós temos asco do pecado. Senhor, me perdoa porque eu te ofendi. Senhor, eu te amo e eu não quero te ofender. Senhor, o Senhor pagou um preço tão alto por mim e eu estou transando com a minha namorada. Senhor, a minha vida não me pertence mais, mas pertence ao Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, a estatura do teu filho. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem aqui não sabe o que significa avultasse? Pessoal, levanta a mão sem timidez, por favor. Obrigado. Pessoal, avultar significa sobressair-se. Então, o que esse texto está dizendo é: a lei veio para que o pecado ficasse evidente. A lei, ela é como, vamos fazer uma analogia. Pensa assim, você está num centro cirúrgico e o médico entra na sala e sabe que você tomou um tiro, sei lá, uma coisa terrível, você está sangrando, e ele está tudo escuro, e como é que ele vai fazer a cirurgia? E aí ele olha e fala, acende a luz, e ele acende a luz, e ele vê o problema, e ele vê a extensão do dano. Ele vê isso, quer dizer que ele pode curar? O fato dele ver, quer dizer que automaticamente ele está curando? Ele está reparando o seu corpo? Não. A lei é a luz. A lei é como se fosse um farolete no escuro que mostra o que está errado. É como se fosse, como eu já dei exemplo aqui, um nível que mostra se essa mesa está torta ou não. O nível pode corrigir a mesa? Não pode.
a lei veio para que ficasse evidente o pecado. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Veio a lei para que o nosso pecado ficasse escancarado. Não cobiçarás. Quem nunca? E aí vem a segunda parte. Mas, eu amo os mas do Novo Testamento. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor transbordou. Onde o pecado dominou, Deus superabundou a sua graça. Deus, nosso Pai, não tomou a decisão fácil. Ele não tomou a decisão que era mais simples para ele. Ele não tomou a decisão que doía menos para ele. Ele não tomou a decisão que não envolveria derramamento de sangue do seu filho. Aonde o pecado superabundou, onde o pecado abundou, Deus falou: aqui eu vou revelar o meu caráter. Eu não sou um homem para que seja covarde. Eu não sou um homem para que seja mentiroso. Eu não sou homem para que seja falho. Eu vou resolver, nem que custe a vida do meu filho. O que a gente vê sobre o caráter de Deus quando a gente vê isso? Que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E Ele resolveu isso com a graça dele. Deus não fica acuado pelo crescimento do pecado. Ele não renega a sua criação e Ele opta pelo caminho, Ele não opta pelo caminho mais fácil de eliminar ou consumir a todos. Ele decide redimir e resgatar os seus filhos por um alto preço. Que preço foi esse? Não existe mensagem do Evangelho, se não existe um motivo pelo qual o Evangelho existe. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Nós falamos aqui no começo. Porque Adão, que representava a todos nós, pecou. E aqui vejam bem, Deus criou Adão e deu um mandamento para ele: não comerás da árvore que está no meio do jardim. Deus não deu esse mandamento para Eva, Deus deu esse mandamento para Adão. Quando Eva come, a palavra não fala que por meio de Eva o pecado entrou no mundo, a palavra fala que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, porque Adão era aquele que detinha o mandamento de Deus. Adão era o cabeça federal de toda a humanidade. Adão representava o homem e todos nós. E porque Adão pecou, nós fomos separados do Senhor. Naquele mesmo momento, o nosso espírito morreu. Vocês vejam, às vezes a gente tem uma questão, a gente olha e fala assim: pô, Deus falou que Adão morreria, né? Se ele comesse da árvore. Mas ele não morreu, ele comeu e ficou lá. Mas são duas coisas que aconteceram. Quando Deus encontra Adão, Adão se esconde e se veste de folhas. E Deus olha para ele e fala assim: por que você está escondido? E ele fala: eu fiquei com medo, eu estava nu, fiquei envergonhado. E aí Deus fala: quem te disse isso? Daí ele fala: você comeu? Deus pergunta: você comeu da árvore?
E ele fala: a mulher que tu me deu, Senhor. Então, a gente já vê esse homem pecaminoso mostrando suas garras. Você comeu, Adão? Foi ela, Senhor. Foi eu não. E aí Deus pergunta para Eva: você comeu, Eva? E ela fala: foi a serpente, não fui eu não. E aí naquele momento Deus amaldiçoa a criação, a serpente, a mulher e o homem. Maldita é a terra por tua causa. Maldita és tu, serpente. Maldita és tu, mulher. E maldito és tu, homem. O homem vai comer do suor da sua testa. A mulher vai ter dores de parto. E a serpente vai ser esmagada pelo cordeiro. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe salvação nesse momento. O espírito de Adão está morto. E Deus faz o quê? A morte entra no mundo. Como que vocês acham que Deus deu para Adão a roupa para ele se vestir? Porque Adão estava vestido com folhas. E Deus dá para ele roupas de couro. Nesse momento, a morte entra no mundo. Nesse momento, animais são imolados, sangue é derramado. E a partir desse momento, sangue sempre é derramado na terra. Desde Abel e assim vai. Desde sacrifício de bodes e cordeiros, de animais e assim vai. E aí começa. E o nosso espírito é morto. Nosso espírito ser morto quer dizer que nós não temos acesso ao Pai. Quer dizer que a partir desse momento, Adão não mais caminha com intimidade com o Senhor pelo jardim. Ele foi expulso do jardim. E como resolver isso? Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo o último Adão, sendo o inocente, o Filho amado de Deus, morre na cruz. Deus o envia para morrer na cruz, para pagar o meu e o seu pecado, para que somente então nosso espírito fosse vivificado e nós tivéssemos nova vida. No momento que Jesus morre, nós morremos com Ele. No momento que Jesus é sepultado, nós somos sepultados com Ele. No momento que Jesus é ressurreto, nós ressuscitamos com Ele, em novidade de vida. E a partir desse momento, nós temos nova vida. E a partir desse momento, nós temos acesso a essa graça. Por isso que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça precisou ser muito maior. Deus precisou fazer uma obra tremenda para corrigir esse pequeno pecado de Adão aí. Pô, ele comeu uma fruta, né? E eu? O que eu faço do dia? Muito pior que comer uma fruta. E aqui eu tenho dois extremos que nós podemos ir a partir desse versículo. E um extremo, você pode estar se sentindo extremamente culpado, a ponto de sentir que nada seria capaz de te eximir da culpa pelo que você fez. Abre aspas. Meu pecado não tem jeito. Como se a história da sua vida fosse pior do que de qualquer outra pessoa. Como se tudo que você fez até hoje não fosse possível ser perdoado. Deus responde isso. Em Miqueias 7:19 diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A graça de Deus superabundou, de tal forma que todos os pecados, quaisquer que sejam, serão jogados no fundo do mar. Se você é de Cristo, diante do tribunal, Deus vai olhar para você e Ele não vai enxergar os seus pecados. Ele vai enxergar a justiça de Cristo aplicada a você. Não importa o tamanho do seu pecado, a graça superabundou. E aí existe um outro extremo, que é:
Você pode viver o que nós chamamos de, abre aspas, graça barata, que cobre todos os seus pecados que você comete intencionalmente e deliberadamente. Para você, para quem quer que seja, que vive dessa forma, que vive pensando que está tudo bem eu pecar mais essa vez, está tudo bem eu cometer isso aqui mais uma vez, é só mais hoje, está tudo bem eu fazer isso aqui de novo, eu estou ofendendo ao Senhor, mas está tudo bem, porque superabundou a graça. Romanos capítulo 6, que vai começar no sábado que vem, vai responder isso para você, bem claramente. Porém, eu quero ler com vocês, Tito 2, 11 a 13. Tito capítulo 2, versos 11 a 13. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou superabundantemente a todos os homens. E o 12 diz, ela nos ensina, essa graça superabundante nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Se eu digo que eu sou de Cristo e que eu vivo nessa graça que superabundou, mas ao mesmo tempo eu vivo de maneira impiedosa, entregue às paixões do mundo, vivendo de maneira insensata, injusta, meus irmãos, você precisa reavaliar sua salvação. Você precisa reavaliar se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque é impossível você passar pela cruz e continuar amando o pecado. É impossível, a palavra fala que é impossível você servir a dois senhores. Como pode você servir a Mamon e ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Por fim, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O fim da história, para quem está em Cristo, não é a tirania do pecado, mas o reinado eterno da graça. Queridos, a justiça aqui é de Cristo, imputada a nós, produzindo uma vida que introduz e antecipa a eternidade desde já. Desde já, nós temos acesso ao reino de Deus. Vos é chegado o reino de Deus, Jesus fala. Isso não quer dizer que nós vamos ter acesso às benesses e às bênçãos do Senhor somente lá, mas aqui já. Nós já desfrutamos do relacionamento com o Pai, já desfrutamos do livre acesso ao Senhor. Nós precisamos usar as ferramentas que o Senhor nos dá, nos firmar na palavra, estudar a palavra, nos colocar diante de Deus em oração, para que nós nos mantenhamos firmes na graça do Senhor, nos mantenhamos firmes longe do pecado. E quero te dizer uma coisa, se você aqui não tem certeza se você pertence a Adão ou a Cristo, muito provavelmente você pertence a Adão, porque os salvos, nós que passamos pela cruz, temos certeza, porque nossa vida é transformada, porque não existe vida de reinado da morte depois que você passa pela cruz. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que outra coisa que é muito importante também a gente entender, que eu falei lá no começo, se Adão, é importante principalmente para aqueles que são crentes,
Vocês vão ouvir, se não ouviram já, a ideia de que Adão é uma história mitológica, figurativa. Isso cria uma série de problemas para a gente. E isso é uma coisa muito importante para ficar dessa passagem. Paulo aqui está defendendo literalmente a aplicação das consequências da decisão de Adão ao homem, a todos nós. Se a história de Adão é mitológica, o que mais da Bíblia pode ser mitológico? Se a história de Adão ela é figurativa, que dirá a saída do povo do Egito? O que mais que é figurativo? A ressurreição, né? Se a palavra ela é repleta de histórias figurativas, meus irmãos, nós somos os piores dos homens nessa terra. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e que tudo isso que Paulo está alegando aqui é fundado na verdade. Então, se algum dia vocês ouvirem isso, cuidado, porque isso pode ser uma cilada para a nossa fé. Tudo bem? Paizinho amado, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela oportunidade da gente aprender mais da Tua Palavra. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada pessoa, cada coração aqui, que nós temos discernimento, Pai, do pecado, discernimento da Tua vontade, da Tua Palavra, do Teu amor por nós, Pai. Se algum desses irmãos aqui, Pai, se alguma dessas pessoas aqui ainda tem dúvida quanto ao seu novo nascimento, revela o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, no coração deles. Que eles venham a confessar o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Que nós sejamos usados como arautos do Teu Evangelho, como mensageiros e embaixadores do Teu reino. Não nos permita, Pai, envergonhar a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.